Muito bom dia a todos. Deixa eu aproveitar e pedir silêncio, o pessoal que está lá fora. Está chegando no nosso horário de trabalho. Por gentileza, pessoal que está lá fora. Vamos lembrar que estamos numa casa de orações, que a gente precisa tentar o máximo possível a introspecção, né? A reflexão. Bom dia também para quem está à distância, nos tratamentos à distância, ou nos acompanhando a abertura do trabalho. Que a gente permita que Jesus entre em nossas casas, em nossos lares. Por gentileza, pessoal que está entrando no salão, silêncio, por favor. A casa está cheia, o trabalho hoje promete bastante atuação da espiritualidade e a gente precisa contribuir, né? O melhor que a gente pode contribuir é com a nossa quietude. Tá bem? Então vamos juntos, pedindo a Deus, Pai da vida, e ao nosso Mestre querido de todas as horas, Jesus, que a gente consiga compreender os motivos das nossas dores, que a gente consiga aumentar o nosso grau de resiliência, de aceitação, não que a gente pare de lutar, mas que a gente não entre na revolta, que a gente continue buscando soluções, que a gente continue buscando alívio para as nossas dores, mas que a gente também não pare de buscar a paz. Então vamos juntos, elevando o pensamento a Deus. Agora a gente para tudo, por favor, para o que está fazendo, para com a agitação, entre em silêncio, por gentileza, e agora vamos entrar em prece através da música. Então vamos elevar a nossa vibração. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
A gente acaba brincando, mas falando sério, que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é quase um compêndio de psiquiatria, né? É quase um tratado de psiquiatria, o quanto que nos mostra a necessidade de cuidar não só da sensação, do descanso fisiológico, mas como é importante cuidar da alma. Como a gente vê adoecendo dos princípios elementares da sobrevivência da alma. Causas atuais das aflições. Só vou ler o trechinho final. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam, se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Apenas uma frase, né? E olha o impacto e olha a profundidade. Gosto muito de lembrar, nos tempos recuados, houve um rei da Babilônia, muito importante, chamado Hammurabi. Nos pés do monte Horebe, ali ele viu que as pessoas eram muito duras. E ele queria ser um controlador, né? Então o que ele estabeleceu? Uma lei simples. Olho por olho, dente por dente. Com ferro fere, com ferro será ferido. E durante muito tempo essa lei vigorou. Ainda hoje, em alguns momentos vigora, né? Você veja que em alguns países ainda mais radicais, a pessoa que é pega roubando, por exemplo, ela tem como punição a amputação da mão. É interessante, né? Mas é bárbaro. É pesado. Então quer dizer que às vezes a gente precisa ainda dessa lei que pune para a gente entrar na linha? Mas aí o Evangelho fala assim, as leis humanas alcançam algumas questões, principalmente aquelas que atingem a sociedade, que a gente lesa a sociedade de algum jeito. Mas não alcança muitas vezes o prejuízo que fazemos a nós mesmos. Olha que interessante. E quando somos nós atrapalhando a nossa vida? É muito fácil falar que são os espíritos sofredores. É a minha mãe, que é muito difícil, que ela é narcisista. O meu filho, que está aborrecente. Né? E assim a gente justifica. Mas a gente esquece que existe uma lei de reciprocidade na vida. Uma lei de ressonância vibratória. É a lei da afinidade fluídica. Que atraímos, sim, na convivência, pessoas, ou que trazemos acontecimentos que são necessários para a nossa evolução. Mas não é porque eu faço igual. É porque eu preciso daquele aprendizado. E aquilo incomoda, incomoda muito. E às vezes incomoda tanto, que aí eu vou perder a pior coisa, que é a vontade de viver. Tem lugar mais difícil do que ficar no lugar de eu não quero mais viver? Eu não vejo mais esperança? Eu não vejo por que continuar lutando? Existe lugar mais difícil que esse? E aí a gente precisa, como dizem os espíritos, baixar no fundo do poço, bater o pezinho lá embaixo para pegar impulso e voltar. Às vezes a gente precisa entrar nesse lugar que é o fundo do poço. Dói, e dói muito, né? Aí vem a questão do Evangelho hoje. Veja se muitas vezes a gente poderia dizer assim, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, será que eu estaria vivendo essa situação? Yara, mas um ladrão, uma pessoa que mentiu para mim, uma pessoa que me enganou, né? Ó, de novo, a gente não estuda a fragilidade que está dentro de nós para a gente se tornar um alvo. Para a gente estar ali exposto a uma situação que possa ser ruim. Mas como é que eu me defendo, então? Aí o Evangelho é claro. Qual é a primeira lei? Qual é a primeira lei? É a lei do amor, né? Mas não é o amor da novela das 8. Esse amor tem que ser atualizado, pelo amor de Deus. Esse amor de estar recebendo, né? Gosto muito do livro Confissões, do Santo Agostinho, que ele fala que carência não é receber, é dar.
Quando a gente está sentindo falta de algo muito importante na vida para buscar sentido, é porque a gente está na hora de dar, não de receber. Só que nosso ego ferido, a nossa vaidade machucada, ela fala assim, não, eu já lutei muito, agora eu não quero mais lutar. Agora eu quero que Deus prove que eu mereço ter paz. Aí a gente se enganou de novo, né? Porque o Pai está sempre dando, mas vai depender daquilo que a gente pega. Cuidado com o que povoa a sua cabeça. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, viu, gente? Vou fazer até um mantra, né? Tatuar isso no corpo. Cuidado com o que entra na nossa cabeça. A gente já escutou isso várias vezes, não escutou? Mas a gente não tem censura. A gente deixa entrar o pessimismo. A gente deixa entrar histórias. Quando a gente vai ver, a gente só escuta a vilania do quanto o ser humano é capaz de fazer o mal. E o quanto ele é capaz de fazer o bem. Por que o bem é menos frequentado? Por que aquelas tarefas, lembrando, um exemplo, o Brasil é o primeiro país em assistência fraterna. Sabiam disso? Isso é censo. O Brasil é o país que mais se faz caridade no mundo. Não é legal a gente lembrar disso? Não alenta um pouco o nosso coração? É isso que a gente tem que tomar cuidado. As informações que acalentam, que orientam, e não só aquilo que perturba. O quanto que nós que estamos aqui presentes, nas nossas lesões, acidentes que a gente possa ter sofrido, machucados, né, ou doenças que se desenvolveram, não tem ali o estresse sorrateiro, que deixou meu joelho mais frágil, que machucou mais a minha circulação, que foi ao longo dos anos bombardeando o meu coração, e assim por diante, porque o excesso de cortisol no nosso corpo é uma bomba que vai explodir. A gente não sabe quando, mas ele vai explodir. E qual é a qualidade de vida então, né? Então a gente precisa voltar. Volta devagar para a vida. O que eu não gosto mais e que eu não vou mais permitir. A gente já pode começar por aí. Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente não sabe nem o que a gente gosta, né? Então vamos começar pelaquilo que a gente não quer. E quem sabe daí a gente consiga colocar esse freio. Porque se a gente viver sempre nessa lei, olho por olho, dente por dente, nós vamos ficar ferozes, não amorosos. A gente vai ficar esperando o tempo todo justiça. Vamos ficar o tempo todo margeando o nosso psiquismo em torno da indignação. Nós vamos adoecer, não vai ter jeito, gente. Agora, se a gente esperar a oportunidade de trabalhar, de fazer o bem, de ser útil, aí você pode ter certeza que você vai ter força. Vai ter força porque existe a multiplicação dos pães, não é assim? Aquele que está disposto a contribuir para o bem, ele sempre encontra uma força que ele não sabe de onde tira. É isso que a gente espera. Então vamos juntos? Por favor, por gentileza, vocês estão vendo que a casa está cheia. A gente precisa de contribuição de todos. Vamos começar o trabalho o quanto antes, tá bem? Mas, por favor, fica no silêncio, desliga a campainha do celular, entre em oração para ajudar o trabalho. Além de nós encarnados, quantos irmãos desencarnados estão aqui hoje? E às vezes muitos de nós são parentes, são queridos companheiros nossos que estão aqui junto também no trabalho. Um ótimo dia. Muito obrigada a todos. Vamos começar.